Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, dos versículos 13 a 22, que nos diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isto não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho da liturgia desta segunda-feira, o Evangelho de São Mateus, aqui no capítulo 23, Jesus fazendo fortes acusações, contra os líderes do templo, os mestres da lei, os escribas, os doutores da lei, os fariseus. Vemos aqui Jesus mais uma vez usando aqui palavras fortes, questionando a forma como é a atitude, o comportamento, a vivência de grande parte daqueles líderes, daqueles pastores. Jesus começa dizendo aqui no Evangelho, nesse trecho, uma grande dificuldade que Jesus já ali no início do seu ministério percebia. Vemos ali, a própria narrativa do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 9, finalzinho do capítulo 9, vai dizer que por onde Jesus percorria, Jesus via um grande número de pessoas, ou seja, um grande povo, cansadas, perdidas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, um povo muitas vezes à margem do próprio templo, da própria religião. E veja que Jesus vai aqui questionar a atitude desses líderes, quando diz, por exemplo, olha, vocês que estão dentro da igreja, vocês líderes, não entram, veja que interessante, Jesus, ele faz esse questionamento, vocês acham que vocês estão dentro do templo, ou seja, que vocês estão em comunhão com Deus. E Jesus questiona, veja aí, por que Jesus usa essa palavra forte ao chamá-los de hipócritas, Ou seja, o relacionamento muitas vezes daqueles líderes era um relacionamento falso. Veja que duro, que pesado. Então Jesus vai dizer para aqueles líderes, para aqueles fariseus, aqueles escribas, olha, vocês não entram e não deixam entrar aqueles que querem entrar. Veja, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, quantas vezes há um leproso, principalmente com relação à experiência do pecado, vista de muitas formas como uma maldição, castigo de Deus, que muitos eram colocados à margem, tinham que cumprir, fazer todo um rito e até mesmo pagar ofertas, veja, simplesmente com o âmbito de lucrar alguma coisa.
né? Então vemos aqui Jesus questionando, né? Criticando a atitude desses líderes. Jesus aqui ele também vai dizer, né? Olha, vocês quando convertem alguém, vocês tornam aquela pessoa duas vezes pior. Veja, muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, a atitude do exemplo, né? Como que nós precisamos vigiar a nossa própria conduta, né? Na caminhada com Deus. Veja, isso é na vida, né? Também, por exemplo, você pai, você mãe, né? Veja no relacionamento com os seus filhos. Veja, por exemplo, né, você profissional, né? No relacionamento com as pessoas que trabalham com você. Muitas vezes nós podemos influenciar, né, a vida dessas pessoas, tanto para o lado bom como para o lado ruim. É o que Jesus questionava aqui na atitude daqueles líderes, né? Ao dizer assim, olha, né, muitas dessas pessoas às vezes são corrompidas na sua própria fé, no seu próprio relacionamento com Deus, porque vocês dão mau exemplo disso. Eles veem ao que vocês, eles ao vendo que vocês não, vamos dizer assim, seguem verdadeiramente, né, com sinceridade, com verdade, né, os mandamentos, a lei de Deus. Nós podemos até lembrar, né, daquele ditado popular, veja, é isso que muitas vezes era a vida daqueles escribas, daqueles doutores da lei. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus até mesmo em outra passagem do Evangelho, ele vai dizer isso, né? Olha, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Acolham o ensinamento deles, mas não olhem para o comportamento, não siga o exemplo dessas pessoas, desses líderes. Então vemos aqui no último ponto para nós aqui desse minuto de bênção, Jesus questionando também o comportamento desses líderes, dos doutores, dos escribas, dos fariseus, quando colocam as coisas de Deus acima do próprio Deus, ou seja, numa relação de importância maior. E aqui Jesus vai usar a atitude da ganância, né, da cobiça, ao usar aqui, né, falar sobre o dízimo, né, a oferta, né, quando Jesus aqui fala, né, muitas vezes o comportamento era tão decepcionante da parte dos líderes que quando, por exemplo, uma pessoa fazia um determinado juramento, se ela fazia um juramento por aquela oferta, aquilo de uma certa forma, vamos dizer assim, tivesse mais valor do que a promessa em si, né? É como se nós pudéssemos pensar isso hoje, né? Transformar o nosso relacionamento com Deus numa atitude de troca, de barganha, né? Então veja que Jesus ele é pesado, né? Nessa crítica, nesse questionamento que Jesus faz a esses líderes. Podemos pensar hoje, queridos irmãos e irmãs, a você que me escuta hoje, nesse minuto de bênção, independente que hoje você, ao estar dentro da igreja, servindo ao Senhor na igreja, tenha especificamente um chamado de líder, né, de coordenação. Independente disso, né? Veja que nós estamos no mês de agosto, né, mês das vocações, né? Todos aqueles que um dia receberam da parte de Deus um chamado do Senhor para servir a Ele na igreja. Será que nós muitas vezes não podemos estar correndo o risco de cair na mesma tentação, né? Ou seja, nos colocar muitas vezes diante das nossas posições, nos colocar acima dos outros, nos relacionarmos com o outro somente através do que a pessoa tem como posição, não do que ela é realmente, do que verdadeiramente ela é, né? Muitas vezes uma atitude, às vezes até de disputa, de competição, de se achar melhor, né? De querer se tornar maior que o outro, né? Será que nós também não podemos correr o risco, né, de influenciar as pessoas com os nossos maus exemplos, né? Fazendo aquelas pessoas se decepcionarem, né? Com a igreja, com a comunidade, enfim, por conta daquilo que nós muitas vezes fazemos, né? A atitude do exemplo, né? Ser um bom exemplo, né, de fidelidade, de servidão a Deus para com as outras pessoas. E também não corremos o risco, né, de colocar as coisas de Deus, né, e aí aqui transformar isso numa atitude de cobiça,
dentro do nosso chamado, né? Colocando as coisas na frente das pessoas. Aliás, colocando as coisas até acima do próprio Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos, neste Evangelho, nos deixar questionar também, né? Nos deixar interpelar para que a nossa missão seja uma missão boa aos olhos do Senhor. O Senhor que nos chama a servir a Ele, possamos de fato servir com um coração íntegro e sincero a Ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.